Você sente no silêncio de sua mente que há uma força invisível que tenta guiar cada passo seu, moldar cada escolha e ditar o ritmo de sua vida? Muitos não percebem, mas existem padrões sutis herdados da psique humana que operam silenciosamente. E um deles é o condicionamento profundo que uma mãe pode exercer sobre seu filho, moldando comportamentos, desejos e até sonhos sem que você perceba. Carl Jung, ao estudar a sombra e os arquétipos, nos mostra que esses vínculos podem se tornar labirintos psíquicos, onde o inconsciente coletivo se manifesta na dinâmica familiar, criando uma dança entre dependência e autonomia. 1. Sentimento constante de culpa. Um dos sinais mais sutis é a presença de uma culpa persistente, mesmo quando suas decisões não prejudicam ninguém. A mãe que condiciona transmite expectativas não ditas, que se alojam no inconsciente, fazendo você duvidar de cada passo. Jung chamaria isso de projeção da sombra. Os desejos não realizados dela podem ser transferidos para você, criando um labirinto emocional. Você se pega justificando suas escolhas, antecipando críticas invisíveis e sentindo que nada que faça será suficiente. Esse padrão cria uma prisão psíquica, onde a individuação é bloqueada. Ao observar essa culpa, você pode nomeá-la, sentir seu peso e perceber que ela não é sua essência, mas um modelo herdado da psique familiar. Faça um exercício. Sempre que surgir culpa, respire e diga mentalmente: isto não é meu. Assim, começa a criar uma separação consciente, um espaço interno onde sua autonomia pode emergir. Este gesto simples já ativa a transmutação da sombra, despertando uma percepção de liberdade ainda invisível para muitos. Jung afirmava que só ao reconhecer essas projeções é possível iniciar a verdadeira jornada de autoconhecimento profundo. Você está aprendendo a diferenciar entre o que é seu e o que é legado inconsciente. Cada vez que identifica a culpa, você ilumina a sombra, abrindo espaço para a transformação interior. Sinta este poder silencioso que emerge quando você percebe o jogo sutil das dinâmicas mentais invisíveis. Este é o primeiro passo para caminhar na direção da liberdade emocional e espiritual. 2. Dependência emocional extrema. Outra manifestação é perceber que decisões simples parecem impossíveis sem aprovação ou consentimento materno. A dependência emocional se infiltra como um rio subterrâneo, controlando seus impulsos e escolhas sem que perceba. Jung explicaria que esta é uma manifestação do arquétipo da mãe, que, quando exagerado, torna-se uma força psíquica limitante, impedindo a individuação. Cada vez que você consulta constantemente a opinião dela antes de agir, você reforça um padrão herdado da psique familiar. Pergunte-se: esta decisão é minha ou apenas um reflexo do desejo dela? Ao fazer isso, você ativa a consciência e cria uma ruptura no ciclo inconsciente. Sinta o peso desta dependência no corpo, perceba a tensão no peito e permita-se imaginar como seria agir com autonomia plena. Você pode praticar hoje, tomando uma decisão pequena sem consulta, observando a ansiedade que surge e respirando profundamente, transformando o medo em presença consciente. Esse microgesto ativa uma microtranscendência, fortalecendo o arquétipo do self e abrindo espaço para o despertar interior. Jung nos lembra que a individuação exige confrontar essas forças internas, compreendendo que o amor condicionado pode se tornar uma prisão psíquica. Ao perceber esta dependência, você começa a dissolver o padrão invisível, criando liberdade emocional. Sinta a energia da autonomia se expandindo dentro de você, mesmo que lentamente, como um fio de luz rompendo a escuridão herdada. Cada ação consciente reforça o poder da sua alma e o caminho da individuação. 3. Dificuldade em estabelecer limites. Pessoas condicionadas frequentemente têm dificuldade em dizer não ou estabelecer fronteiras claras. Esse sinal revela que modelos herdados da psique familiar se manifestam como uma energia invisível,
moldando seu comportamento e minando sua autonomia. Jung nos ensinaria que o inconsciente coletivo e a sombra pessoal se unem aqui, criando um campo energético onde a necessidade de agradar se sobrepõe à autenticidade. Cada vez que você permite que limites sejam ultrapassados, você reforça a matriz psíquica da dependência emocional. Observe seu corpo. A tensão nos ombros, o aperto no peito, o frio na barriga, todos sinais de que sua energia está sendo drenada. Pratique agora. Escolha uma situação pequena. Diga não com presença e atenção plena, sem justificativa ou medo. Cada ato consciente de estabelecer limites ativa a individuação e fortalece o self arquetípico, abrindo espaço para escolhas autênticas. Jung explicaria que a prática repetida de limites conscientes transforma padrões herdados, revelando a sombra e trazendo luz à psique. Ao perceber que esta dificuldade não é fraqueza pessoal, mas resultado de condicionamentos invisíveis, você cria compaixão por si mesmo e espaço para crescimento interior. Sinta a energia de proteção se expandindo, criando uma barreira saudável que nutre sua autonomia. Cada limite estabelecido é uma afirmação da sua liberdade e da capacidade de caminhar no caminho da individuação com presença e consciência. Transforme este ato em ritual diário, lembrando-se de que você merece existir com plenitude e integridade. Este é o portal para autolibertação sutil e profunda. 4. Crítica constante e internalizada. Um padrão recorrente é absorver críticas maternas como verdades absolutas, mesmo quando não são fundamentadas. Este sinal indica a internalização de um arquétipo crítico que habita o inconsciente coletivo familiar. Jung apontaria que essa internalização representa a projeção da sombra. A mãe, consciente ou inconscientemente, transfere suas frustrações e expectativas não realizadas. Você sente um diálogo interno implacável, julgando cada movimento e decisão, muitas vezes antes mesmo de agir. Observe agora o diálogo interno. Há uma voz que corrige, julga ou minimiza suas ações. Respirando com atenção plena, nomeie esta voz e perceba que não é você, mas um padrão herdado. Pratique. Diante de uma crítica, respire e diga mentalmente: isto não define minha essência. Este ato, aparentemente simples, é uma microtranscendência que fortalece a conexão com o self autêntico. Jung ensina que reconhecer a sombra e suas projeções é o primeiro passo para liberar a psique dos condicionamentos invisíveis. Ao diferenciar crítica externa de julgamento interno, você inicia a reconstrução de um espaço mental livre e consciente. Cada observação desta crítica internalizada é um ritual de iluminação da sombra e de expansão do seu poder interior. Sinta a libertação que surge ao perceber que a verdade que importa está dentro de você, não na aprovação herdada. Este é mais um portal para caminhar na individuação com presença, consciência e coragem. A cada reconhecimento, você transforma julgamento em autoconhecimento profundo. 5. Sentir-se responsável pelas emoções dela. Quando uma mãe condiciona, é comum sentir que cada emoção dela depende de suas ações. Este sinal revela uma transferência de responsabilidade emocional que cria um campo energético limitante. Jung diria que este padrão é fruto do arquétipo da mãe controlador e da sombra projetada, criando um labirinto psíquico onde o filho vive em alerta constante. Você sente tensão no corpo, ansiedade difusa e a necessidade compulsiva de agradar, como se pudesse controlar o mundo através de suas ações. Pratique agora. Observe uma emoção que sente diante dela e se pergunte: esta emoção é minha ou dela? Respire fundo e permita-se sentir a separação, libertando-se do peso herdado. Cada percepção consciente fortalece o self, dissipa a sombra e ativa microtranscendências no corpo e na alma. Jung nos ensina que assumir responsabilidade pelo próprio ser é um passo crucial na individuação e no autoconhecimento profundo.
Ao reconhecer este padrão, você cria espaço interno para escolhas autênticas, afastando a necessidade de aprovação externa. Sinta a leveza que emerge ao perceber que não é seu dever sustentar emocionalmente outra pessoa. Este exercício diário ativa a consciência espiritual e fortalece a autonomia psíquica. Cada respiração consciente é um ritual de transmutação da sombra e de reconexão com o self. É a energia vital do autodomínio e do despertar interior se manifestando. 6. Medo de desagradar ou perder afeto. Um sinal silencioso é viver com medo constante de desagradar sua mãe, sentindo que o amor dela depende de sua obediência ou conformidade. Este condicionamento é uma manifestação do arquétipo da mãe possessiva, reforçada pelo inconsciente coletivo familiar. Jung explicaria que a projeção da sombra cria esse vínculo psíquico, onde amor e aceitação se confundem com conformidade. Cada decisão é filtrada pelo receio de rejeição, criando tensão corporal e mental, ansiedade e um diálogo interno de autopunição. Observe o corpo e perceba onde essa tensão se manifesta. No peito, na garganta, nos ombros. Pratique. Escolha uma ação pequena e permita-se realizá-la independentemente de aprovação, sentindo a ansiedade, mas mantendo a presença consciente. Este ritual desperta microtranscendências, fortalece a individuação e dissipa padrões herdados. Jung nos lembra que a individuação exige confrontar medos invisíveis e reconhecer o self autêntico. Cada pequena ruptura do medo de perder afeto é um ato de coragem interior, um passo em direção à liberdade emocional e à expressão plena do ser. Sinta a energia da autonomia emergindo em cada escolha consciente. Este é mais um portal que se abre, revelando a força silenciosa do seu self e a capacidade de transcender condicionamentos antigos. O amor próprio começa a se tornar a bússola interna. 7. Manipulação emocional sutil. Alguns padrões são sutis, quase imperceptíveis, mas profundamente condicionantes. Quando uma mãe utiliza emoções para guiar decisões ou induzir comportamentos, você percebe uma dinâmica invisível de influência psíquica. Jung nos lembraria que essa é uma projeção da sombra, um mecanismo inconsciente que cria dependência emocional e impede a individuação. Sinta a tensão corporal que surge ao perceber tentativas de controle indireto, a ansiedade, o desconforto no estômago, o frio na espinha. Pratique. Quando identificar esse padrão, respire profundamente e mantenha o centro, reconhecendo que não precisa reagir automaticamente. Cada ação consciente fortalece o self e dissipa o poder das dinâmicas mentais invisíveis. Jung ensina que a percepção da sombra e de padrões herdados é o primeiro passo para transformá-los em luz. Ao observar, sem julgar, você cria liberdade e autonomia, abrindo espaço para decisões genuinamente suas. Sinta a energia da consciência crescendo, como um fio de luz rompendo a densidade herdada. Cada percepção é um ritual de transmutação interna, fortalecendo o arquétipo do self autêntico. Este é um convite à presença contínua, à observação sensível e ao despertar psíquico profundo. A cada instante de consciência, você caminha no caminho da individuação. 8. Falta de espaço para opiniões próprias. Um sinal claro de condicionamento é a dificuldade de expressar opiniões ou desejos sem sentir tensão ou medo de desaprovação. Jung chamaria este fenômeno de internalização do arquétipo crítico materno e da sombra projetada. Você sente seu corpo enrijecer, a mente congelar e a vontade própria se obscurecer diante da expectativa alheia. Pratique agora. Verbalize uma opinião pequena, sem justificar ou se desculpar, apenas observando a reação interna. Cada ato consciente é uma microtranscendência, fortalecendo a autonomia psíquica e ativando a individuação.
Jung explica que ao reconhecer essas projeções, você cria um campo de liberdade interna, onde pensamentos e sentimentos autênticos podem emergir. Sinta a energia da expressão própria crescendo, abrindo caminhos para decisões autênticas e alinhadas com o self interior. Este exercício é uma forma de ritual diário, um contato direto com sua liberdade emocional. Ao perceber este padrão, você transforma medo e conformidade em coragem e autenticidade. Cada passo consciente é uma lapidação da alma, uma transmutação da sombra em luz. Este é mais um portal, revelando o poder do autoconhecimento profundo. 9. Sensação de estar sempre sob observação. Quando há controle sutil, a sensação de ser constantemente observado ou avaliado é intensa. Este sinal reflete a internalização de padrões invisíveis e da projeção da sombra materna. Jung nos ensinaria que este campo psíquico cria vigilância interna, ansiedade e diminuição da espontaneidade. Observe agora a tensão no corpo. Costas rígidas, respiração curta, ombros contraídos. Pratique. Ao perceber essa sensação, respire, reconheça que é um condicionamento herdado e permita-se relaxar, criando presença consciente no momento. Cada respiração consciente dissipa a sombra, fortalece a individuação e ativa microtranscendências internas. Jung enfatiza que perceber e nomear padrões herdados é essencial para libertar o self autêntico. Sinta a energia da vigilância dissolvendo-se, abrindo espaço para espontaneidade, intuição e expressão genuína. Este é um portal de expansão psíquica, conectando você com o fluxo da vida e fortalecendo o arquétipo do self. Cada ato de presença consciente é uma declaração silenciosa de liberdade. A sensação de estar sob observação se transforma em percepção sutil de autonomia e poder interno. Este é um convite a sentir a própria energia emergindo sem interferência externa. 10. Impedimento da individuação. O último sinal é talvez o mais profundo: sentir que não consegue se tornar quem realmente é. Jung chamaria isso de bloqueio do caminho da individuação, onde a sombra projetada e os condicionamentos familiares invisíveis criam barreiras sutis. Você sente confusão, dispersão interna e dificuldade em acessar seu potencial pleno. Pratique agora. Visualize seu self autêntico sem limitações, respirando e sentindo cada célula do corpo alinhada com sua essência. Cada respiração consciente e cada reflexão ativa a transmutação da sombra e o despertar da consciência interior. Jung ensina que a individuação é um processo contínuo que exige confrontar padrões herdados, reconhecer a sombra e cultivar o self arquetípico. Sinta a energia de liberdade interior crescendo, abrindo portais para escolhas autênticas e expressão plena do ser. Este é o ápice do caminho espiritual e psicológico: reconectar-se com o self e dissolver padrões invisíveis. Cada passo, cada prática consciente é uma lapidação da alma e uma expansão do poder interior. Perceba que a individuação não é destino, mas prática diária, ritual de presença e iluminação. Este é um portal aberto, pronto para conduzir você ainda mais fundo na compreensão de si mesmo, sem jamais encerrar esta jornada. Hoje, você atravessou o limiar da percepção oculta. As correntes invisíveis que moldavam suas escolhas já não estão mais tão sutis. A sombra familiar que antes controlava passos e desejos agora se revela à luz da consciência. Cada sinal que despertamos juntos não é apenas informação, mas catalisador de transformação, e algo profundo foi ativado dentro de você. O self se aproxima, silencioso, mas insistente, sussurrando através das camadas herdadas da psique. E ainda falta uma última revelação, um presente oculto. A chave esquecida do inconsciente que aguardava apenas o momento certo para surgir. Se essa experiência reverberou em sua alma, escreva nos comentários: eu acolho a sombra materna e desperto o meu self. Assim, selamos o compromisso com a individuação
e com a travessia interior que se inicia agora. Se inscrever não é apenas um gesto, mas um chamado para caminhar junto na travessia arquetípica da alma, explorando o território profundo do inconsciente, dos sonhos esquecidos e da transmutação da sombra. Que o Self conduza você pelas espirais do desconhecido até a plenitude da sua própria alma.